Olá, eu sou Ruth Chaves, advogada, atuante em processo de inventário judicial e extrajudicial, e este é o podcast Minha Amiga Advogada. Este é um importante momento de esclarecimento jurídico em direito de família e sucessões, com ênfase em processo de inventário. E agora, 2023, abordando temas dentro do direito imobiliário, porque o direito imobiliário ele tem completa relação com ações do direito de família e também com o direito das sucessões. O quadro de hoje é Inventário Já. E para brilhantar nosso episódio hoje, temos uma grande convidada, a doutora Aretuze Lira. Por favor, doutora, faça as honras da casa aqui, se apresente para a nossa audiência. Eu me chamo Aretuze Lira, trabalho em direito de sucessões, direito imobiliário e direito previdenciário. Certo, doutora, e a gente já até se encontrou em algumas ações sucessórias aí, alguns inventários, uns do mesmo lado, outros do lado contrário, mas o que importa é a nossa atividade profissional e que ela vai além dos fóruns, certo, Sim, doutora? Certo. Como vocês já sabem, agora nós temos 3 magníficos quadros dentro do podcast Minha Amiga Advogada. O quadro Casados e Já Separados, onde nós discutimos assuntos relacionados ao direito das famílias, como guarda, alimentos, divórcio, reconhecimento de paternidade, curatela, interdição e muitos temas dessa natureza. E o quadro Inventário Já, onde nós discutimos assuntos relacionados aos direitos sucessórios, como inventário, testamento e muitos temas dessa natureza. E agora, 2023, com um quadro novo, Este Imóvel é Meu, no papel, dentro do direito imobiliário, onde nós vamos abordar assuntos relacionados a uso capião, a adjudicação compulsória, a contrato de locação, a temas sobre registro de imóveis, regularização de áreas, muitos temas dessa natureza. Então, você que quer aprender mais sobre isso, não deixe de nos acompanhar. E agora, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Doutora Ruth Chaves, qual a importância de se observar o regime de casamento nas ações de inventário? Olha, observar o regime de casamento nas ações de inventário ele é importantíssimo, desde o início, porque você vai definir ali se existe herança, se existe meação, quem tem direito, e assim, não só do falecido, como também do herdeiro, porque a gente vai no regime de casamento, que é um instituto do direito de família, mas que tem muito reflexo no direito sucessório, nós vamos identificar ali se aquela pessoa tinha o regime da comunhão parcial de bens, que é ou o regime da comunhão universal, participação final nos aquestos, ou o regime da separação total de bens. Então, isso vai depender logo de uma análise inicial. Sim. Conhecer o regime é essencial para começar. Com certeza, porque você evita errar, né, na partilha. Vai dar o direito para quem efetivamente tem o direito. Doutora Ruth Chaves, quem atua em ação de inventário, quais os principais órgãos que deve diligenciar? Bom, quem atua em processo de inventário, em regra, ele vai estar dentro do cartório de notas, né? Assim, vai visitar muitas vezes o cartório de notas, porque nós temos diversos cartórios e assim cada cartório com sua função. Mas quem trabalha com o inventário inicialmente, ele vai para o cartório de notas, porque vai iniciar ali através de uma escritura pública de nomeação de inventariante. Se o processo for extrajudicial. Se o processo for judicial, aí vai ser a vara, né, o fórum civil, através de uma das varas de sucessões, ou se for especializada, né? Se for uma vara única, aí a vara lá da comarca. Também nós temos a Secretaria da Fazenda, né, a Cefa estadual, onde é um dos principais órgãos, porque nós temos que pagar o ITCD. Para receber a herança, é necessário você pagar o imposto, transmissão, causa-morte e doação. E assim, temos os demais órgãos, como os tribunais, tanto do trabalho, quanto os tribunais federais, os tribunais cíveis, estaduais, porque nós precisamos pegar as certidões. Nós precisamos identificar, através das certidões que a gente vai retirar, muitas vezes online mesmo, como era a vida desse falecido, né? Existia dívida, não existia dívida, enfim. Então, nesse momento inicial, aí a gente vai nesses órgãos, mas depende muito também de qual era a atividade que a pessoa ela exercia. Por exemplo, um caso bem prático recente foi que era um falecido, ele era um funcionário público municipal, da Câmara Municipal. E aí, então, a gente tem que diligenciar lá junto ao órgão para saber quais são os direitos e as obrigações daquele falecido.
para você compor ali o levantamento patrimonial, para depois fazer o pagamento do tributo, para depois realizar o processo de partilha. Doutora Ruth Chaves, quanto aos bens, se o falecido tinha apenas a posse dos bens, o que pode ser feito? Bom, você pode inventariar, porque o Código Civil, ele diz lá no artigo 1206 que você pode inventariar a posse. Ou seja, você vai inventariar o que ficou no estado em que ficou. Entendeu? E assim, quando é que abre o processo de inventário? No momento da morte. Aí você, de repente, não tem aquela documentação daquela área, mas vai poder inventariar? Vai poder inventariar. Só que você vai inventariar a posse. É importante nós esclarecermos que inventário, ele não regulariza imóvel. O que o inventário faz é fazer o levantamento dos bens que eram daquela pessoa que faleceu e vai repassar aos seus herdeiros no estado que ela se encontra. Agora, tem possibilidade de você fazer uma regularização dentro de um processo de inventário. Ou seja, a pessoa tinha aquela área ali durante anos. Aí, o patriarca faleceu. E aí, os herdeiros e a meieira, eles vão querer realizar o processo de regularização. É possível? É possível. Entendeu? Porque eles vão fazer em nome do espólio, aí o inventariante vai contratar engenheiro, se for necessário, vai contratar os serviços que tiver que serem contratados ali para poder realizar as documentações necessárias, vai dar entrada lá no cartório de notas, se precisar de registro de escritura pública de compra e venda, ou se for uso capião, por exemplo, ata notarial, que demonstre ali a posse ininterrupta durante o lapso temporal necessário, de acordo com a espécie da uso capião. Ou seja, dentro do inventário pode ocorrer? Pode, mas não que o inventário em si tenha o dever de fazer todas essas questões de regularização fundiária. Doutora Ruth Chaves, o que acontece se uma certidão fiscal do falecido der positiva? Inviabiliza o inventário? Não, não inviabiliza o inventário. Nós já temos até decisões dos tribunais superiores que informam que, assim, isso não é motivo de não realizar um processo de inventário. Por quê? Os tribunais superiores, eles têm entendido de que a fazenda pública, por exemplo, ela tem os próprios meios de realizar aquela cobrança. Entendeu? Então, não vai impedir um procedimento, que é o inventário, por causa da existência de uma dívida. A não ser que essa dívida seja maior do que o patrimônio, né? Porque aí não vai ter nem o que inventariar. A não ser que seja um inventário negativo. Mas eu vou para um exemplo bem prático aqui, por exemplo, de um inventário que nós realizamos, que tinha um débito, um imóvel, tinha um valor expressivo, mas tinha um débito de IPVA de carro em nome do falecido junto ao órgão estadual. E aí a certidão ela deu positiva. E isso não inviabilizou o processo de inventário. Por quê? Quando a gente pegou o título, verificou que existia ali uma prescrição administrativa. Então, nós nos direcionamos até o órgão estadual, realizamos o pedido de prescrição administrativa e, assim, quando tem de vários anos, tem um período que o próprio órgão ele pode dar uma decisão, mas tem uma limitação que aí só a Procuradoria do Estado que pode verificar se realmente já tem ali a prescrição ou não em relação àquela dívida. E aí, depois, você continua o processo de inventário. Na verdade, assim, a decisão que nós tomamos nesse processo foi logo regularizar, porque era algo que realmente já estava prescrito, mas isso não inviabilizaria nós realizarmos a escritura pública desse inventário ou mesmo formal de partilha, porque nós temos já decisões em relação a isso e a própria legislação ela nos permite que isso aconteça. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Minha Amiga Advogada. Hoje nós tratamos de temas específicos da prática em ações de inventário. Agradecemos a doutora Aretusa, que esteve aqui conosco, abrilhantando nosso episódio. Doutora, por favor, faça uso dos microfones, se despeça aqui da nossa audiência. Desde já nós agradecemos a você que continuou conosco até aqui. Doutora, faça uso das palavras. Eu que agradeço. Foi uma satisfação participar. Com certeza. Agradecemos também a todos vocês que continuaram conosco aqui. Informamos que as nossas conexões elas continuam nas redes sociais, todas Chaves de Inventário. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.